Fala pessoal, meu nome é João Gilberto, estou aqui para mais um vídeo no canal. Esse é o canal Exatizando, mas hoje o vídeo não é tanto de matemática, é sobre algo um pouco diferente, né? Para quem não sabe, eu apliquei para a universidade fora do Brasil, no caso mais especificamente nos Estados Unidos, eu apliquei com 100% de bolsa. E algo que me incomodou muito foi que em português não existia nenhum vídeo que explicasse 100% do processo de application resumidamente ou sem ter que pagar. Eu não fui tão atrás, eu também não fui a pessoa que mais pesquisou vídeos sobre isso, mas eu tô aqui para fazer um vídeo resumão de como você pode tentar aplicar para os Estados Unidos com 100% de bolsa. Eu não vou te falar o passo a passo do que você deve fazer tipo um script, mas eu vou te falar tudo que existe de possibilidade, todos os custos que você vai ter que ter necessários, tipo, eu vou falar tudo que é necessário que você precisa fazer para aplicar, certo? E, enfim, eu vou falar o que um aluno, o que eu gostaria de que tivessem me falado, do vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu fosse aplicar, certo? Bem, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a minha história com a application é que eu sempre fui um estudante que gostei de Olimpíada e a application é uma forma de eu usar meus resultados de Olimpíada para ir para alguma faculdade. E eu quase desisti do processo de aplicar por conta de falta de resultado em Olimpíada. Eu quase desisti de tentar aplicar para os Estados Unidos. Não estou falando que eu vou passar em alguma faculdade ou não, só estou falando que eu quase desisti e até que eu passei em um programa que ajuda pessoas, eu vou falar dessas coisas mais para frente, mas eu passei em um programa que ajuda pessoas a ir para fora e por isso eu tentei aplicar esse ano e tomara que dê tudo certo, né? Mas enfim, gente, é o seguinte, eu quase desisti e eu queria só falar uma coisa, que application para os Estados Unidos não é coisa de gênio, gente. Não é coisa que só gente que pega ouro no Olimpíada Internacional ou ouro na UBM consegue fazer. São coisas que pessoas normais, pessoas comuns conseguem fazer, gente. Você não precisa ter um currículo extraordinário para você passar. É só isso que eu tô querendo dizer. É o seguinte, gente. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, né? Application ainda é algo muito pouco reconhecido no Brasil. Muito pouco. E por isso, poucas pessoas têm acesso a conhecimentos como esse aqui que eu tô passando no vídeo, certo? E bem, eu falo isso, mas eu tenho base para falar isso. Quem me convenceu de verdade de aplicar foi um cara chamado, eu não vou falar o nome dele na verdade, ele foi meu mentor nesse projeto que me ajudou a ir para fora. E esse cara foi sensacional. Ele é um cara de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele passou em Harvard com 100% de bolsa no curso de Ciência da Computação, que ele vai terminar daqui a um ano mais ou menos. Esse cara simplesmente acionou meu, como que eu posso dizer, aumentou a minha vontade de ir para fora, porque ele nunca foi um cara com um background tipo olímpico, nem foi um cara com milhões de extracurriculares ou milhões de medalhas ou premiações. Ele era um cara comum, que tinha um background bom, tinha notas boas na escola e ele escreveu excelentes redações sobre ele, que eu já vou falar mais pra frente também. Mas foram coisas que ele fez na application que é diferente da maioria e ele passou. E ele contou pra mim que em Harvard, por exemplo, sei lá, 70%, 80% dos colegas dele brasileiros, eu acho, não são, pelo que eu me lembro, né, que ele falou, não são pessoas que fizeram Olimpíada e nem foram para Rio, assim, no geral, certo? Por isso eu encorajo vocês que se consideram pessoas comuns a tentarem aplicar se vocês tiverem vontade. Mas é o que eu digo, não é fácil. Você tem que ter garra para fazer o negócio, é chato, genuinamente é um processo, é devagar, é um processo chato, é um processo lento, mas enfim. Quem quiser, faz aí, eu tô mostrando para vocês o que tem que fazer. Eu vou mostrar para vocês o que tem que fazer e é isso. Bem, eu fiz um script aqui pro vídeo, por isso que eu vou olhar um pouquinho para baixo aqui no vídeo durante as coisas que eu tô falando, certo? Bem, a primeira coisa que eu vou falar é qual background você tem que ter. O que você precisa fazer que vai te ajudar a ir para fora. Bem, a primeira coisa que eu vou falar não é a mais importante, mas são as notas da escola. As notas da escola são muito importantes para você ir para fora, porque eles vão saber se você é um bom aluno ou não, certo? Tipo, você vai ter que pôr a sua escala, que é de 10, lá nos Estados Unidos às vezes é GPA, que é uma maneira de avaliar seu boletim que vai até 4, mas aqui no Brasil é até 10. Então, excelentes notas escolares é uma boa coisa para você ir para fora, certo? A segunda coisa são honors. Honors são títulos, são premiações, são colocações. Você pode falar que ficou em primeiro lugar em alguma competição, ou que você ganhou alguma competição de vôlei, ou de tênis, ou de algum esporte, ou de alguma música que você fez. Enfim, são honors no geral. São premiações, títulos, medalhas. Você vai colocar só a colocação que você teve. Extracurriculares que eu falo são atividades fora do seu currículo escolar, ou seja, fora do currículo básico escolar, ou seja, pode ser um teatro que você fez, alguma música, eu peguei uma lista aqui que eu vou ler de extracurriculares que eu separei para vocês, certo? Estudante olímpico, projetos sociais, trabalho voluntário, qualquer coisa relacionada à música, arte, fotografia, esporte, se você fizer algum grupo de estudos, que você criou algum clube de algum
estudo da escola, conferências que você participou, tem um negócio também chamado simulação da ONU, tem clube de debate que você pode participar. Eu estou só dando exemplos de coisas que eu separei que são as principais que eu conheço. Então participar de algum trabalho remunerado, participar do grêmio estudantil da sua escola, enfim. E, por exemplo, alguma viagem também que você fez, foi algo que eu anotei aqui, podem ser todos considerados extracurriculares, entendeu? E lembrando que para algumas universidades, você não tem que ter extracurriculares muito bitoladas só em um assunto. Quanto mais diversificado para algumas faculdades, melhor. Quanto mais interdisciplinar você for, melhor, certo? Bem, quarta coisa que eu vou falar são as essays. Essays são as redações que você vai ter que fazer e escrever para ir para fora. O que são elas, né? Você vai abrir o aplicativo que eu já vou falar mais pra frente, que é o aplicativo que você manda para a maioria das faculdades, e cada faculdade vai ter algumas prompts, que vai ser alguns temas para você falar sobre si mesmo. Então, muitas redações pedem, descreva uma experiência intelectual que foi importante para você. E aí nessas redações eu falei sobre quando eu li o livro Crítica da Razão Pura do Kant, por exemplo. Tem algumas redações que também pedem um negócio chamado Why Us, que é para você falar por que nós, ou seja, a universidade está perguntando por que a gente, mas ela pergunta por que a gente, e não é porque eles, é porque nós dois, porque eu e a faculdade somos um match perfeito. Então você tem que explicar e pegar fatores específicos da faculdade que são legais para você e falar nessa redação sobre eles, certo? Bem, essas são algumas das essays, e tem a essay principal que chama Personal Statement, que é tipo, você escreve sobre algum assunto que você quiser, que diga algo sobre você que não está claro no resto da application. Você acha que vai complementar você como pessoa para a faculdade, certo? E é uma essay gigante, de 650 palavras, é uma essay geralmente muito pessoal, entendeu? Beleza. Além disso, a gente tem os recommenders e o counselor, que você tem que ter para aplicar. Ou seja, você tem que ter professores que são recomendadores para você, no geral 2 ou 3 professores que vão escrever cartas para você, que você não pode ler as cartas. Então você tem que ter esses professores, você tem que ter alguém para traduzir essas cartas. No geral não precisa ser tradutor juramentado, você pode traduzir, não você mesmo, mas você pode pedir para algum professor de inglês traduzir para inglês. E eles vão escrever cartas, e no geral uma dica para os professores que vocês podem dar, vocês vão ter que auxiliar esses professores, caso eles nunca tenham feito isso, mas serem bem específicos sobre você. Não só ficar falando que você tirava notas boas, ou que você era participativo em aula, ou que você era um ótimo estudante. Ele tem que dar exemplos, dar histórias concretas, falar sobre algum momento que você foi ruim e depois você melhorou, ou algum momento que você se destacou muito. E quanto mais específico forem as coisas que eles falarem, melhor vai ser. Certo? E aí eles vão escrever cartas de recomendação para você, e aí vem a counselor. A counselor tem que ser tipo o diretor da sua escola, e é ele que vai colocar o transcript, que é seu boletim, seu histórico escolar. No caso vai ser o histórico são as notas anuais do 9º até o 3º ano do ensino médio. Ele vai adicionar no aplicativo, que eu já vou falar para vocês. Eu não estou falando do aplicativo porque eu ainda não falei do processo em si, eu estou falando do background que você tem que ter, do que você vai precisar para ir para fora. Aí tem o counselor, que vai fazer isso. Além de fazer isso, ele vai fazer uma carta de recomendação para você. E, além disso, ele deve adicionar um negócio, como não é pelo nome do aplicativo, tá? Ele deve adicionar um School Profile. O que é o School Profile? É um perfil da sua escola, ele vai falar mais sobre a sua escola lá no aplicativo, certo? Então, um counselor que não tem muita experiência nisso, você vai ter que auxiliar ele, você vai ter que ir atrás. Eu nem sei muito disso, porque graças a bom Deus, a minha counselor era boa em fazer essas coisas, ela já estava acostumada. Então, eu não tive que ir muito atrás disso. Beleza? Próxima coisa é o inglês. Caso sexta coisa é o inglês. O inglês você tem que ter um inglês fluente, tem que ter um inglês bom. E como a gente é estudante internacional, tentando ir para uma faculdade americana, o ideal é a gente fazer 2 tipos de testes de inglês. Um deles é teste de proficiência e o outro são os testes americanos que eles pedem, que as faculdades pedem. No caso, vamos lá. Os testes de proficiência são, no geral, o TOEFL. Tá? A gente tem 2 testes de proficiência principais, é o TOEFL e o Duolingo. O TOEFL custa em torno de R$900, gente, é caro, eu já vou falar aqui, é tudo muito caro. Isso é um problema de application, é tudo muito caro, mas eu vou falar mais disso no final. O TOEFL é o que custa mais ou menos R$900, que pouca gente está fazendo hoje em dia. Eu conheço mais gente fazendo o Duolingo, que é o DET. O Duolingo English Test, que é o DET, ele custa em torno de R$250, se eu não me engano, e ele é um teste tão reconhecido quanto o TOEFL. Tem poucas faculdades que reconhecem o TOEFL e o DET, certo? Além dessas duas, esses são testes de proficiência, para você mostrar que você é fluente na língua. Agora, além dos testes de proficiência, tem o SAT ou o ACT, que são duas provas que os americanos também fazem. Os americanos não têm que mostrar que eles são fluentes. SAT e ACT são 2 provas que os americanos também fazem. O SAT, o que é isso? O SAT ou o ACT? O ACT eu sei pouco sobre ele, mas o mais comum da galera brasileira fazer é o SAT.
O que o SAT faz? O SAT é uma prova de matemática e inglês, que geralmente são divididos em 4 áreas. Então tem uma de inglês, outra de matemática e outra de matemática. Em média, estou falando em média, tá? Em média são 60 minutos para 60 questões, um pouco menos de questões do que isso, mas são 60 minutos para 60 questões em média, e 60 minutos para 60 questões de inglês, 60 minutos para 60 de matemática, certo? É mais ou menos isso. Só que aí o que acontece é, nesses 60 minutos, o que eu acho que é legal, isso é só a minha opinião, tá? O que eu acho legal do SAT, tem muita gente que não gosta do SAT, mas o que eu acho legal é que ele te ensina a se preparar para uma prova. Você tem que realmente treinar a fazer o SAT, fazer SATs diferentes. No caso, você vai ter que treinar, por exemplo, a sua estratégia de prova. Então, eu, por exemplo, eu me dava melhor, eu ia mais rápido nas primeiras e nas últimas questões. Então, por exemplo, se eu pegava um módulo de 30 questões para fazer, eu começava pelas 10 primeiras, fazia as 10 últimas e depois eu ia para o meio, que são aquelas questões de interpretação de texto, e eu sabia que eu ia ter mais tempo sobrando, certo? Enfim, beleza, o SAT é isso, e o custo do SAT é em torno de R$500 também, é bem caro. Bem, vamos lá. Agora vamos para o processo em si. A primeira coisa que você tem que fazer no processo é você montar a sua college list, ou seja, a sua lista de colégios que você quer aplicar. Você tem que primeiro montar um plano, ou seja, você vai aplicar só para os tops do mundo, você vai aplicar para algumas mais safes, mais safeties que a gente fala na verdade, você vai aplicar para algumas mais médias dos Estados Unidos, você vai aplicar com bolsa, você tem condições de custear sem bolsa, quanto de bolsa você pode ter, enfim, são perguntas que você tem que se fazer e montar um plano para você e montar sua college list baseada nesse plano, certo? Para você montar a lista de faculdades, você primeiro tem que ter umas áreas de interesse, você pode, tipo assim, você obviamente tem que procurar quais cursos te interessam. Então, cursos americanos dá para você fazer muita coisa, dá para você fazer neurociência com computação, mas eu já vou falar disso mais para frente. Mas, em tese, o ideal é você pegar umas universidades grandes e ir atrás de cursos que essas universidades oferecem para você ver o que se encaixa melhor. Eu apliquei para a maioria para Computer Science, que é a ciência da computação, que a gente chama de CS, enfim, é isso. E bem, o que acontece é, você tem que montar sua college list e um site muito bom. Além dos sites únicos de cada faculdade que você pode procurar entrar, um site muito bom para fazer college list é o Niche. Niche é N-I-C-H-E. O Niche, ele é um site verde, tem um tema verde, ele é bem bonito o site, e ele é todo organizado, ele tem as notas de cada faculdade, de cada coisa, ele ranqueia as faculdades baseado em pesquisa, enfim, ele tem depoimentos de outros alunos, ele é muito bom, é um site ótimo para você fazer college list, certo? Enfim. Beleza. Mas aí como mexer no Niche e como fazer college list pode ser um assunto para outro vídeo, mas eu não vou falar disso aqui. Vou focar agora no Common App. O Common App é a principal coisa do application, é o principal aplicativo que você vai usar para fazer todas as universidades, para mandar as suas informações para todas as universidades. Você vai entrar no Common App, criar uma conta, criar dessa conta, você vai mexer lá, você vai adicionar suas informações dos seus pais, informações de escola que você estuda, suas notas, você vai adicionar um monte de coisa, mas as matérias que você fez e principalmente as essays que você vai ter que escrever. Você vai adicionar tudo lá no Common App, certo? Então você vai adicionar as extracurriculares, as honors lá também, e cada um tem um lugar específico para você preencher, obviamente, certo? E bem, antes de tudo, antes de você sair escrevendo as essays, porque esse foi um erro que eu cometi, eu não quero que vocês cometam. Preenche, quando liberar o Common App, vai preenchendo todas as informações sem ser essays para vocês fazerem, porque essays obviamente demoram mais, são as redações que você tem que fazer para cada universidade, e essays geralmente demoram mais. Então, sem ser essay, o que vocês têm que fazer é preencha todas as informações antes, tipo de major que você quer, de qual matéria que você quer fazer, eu já falo dessas coisas mais pra frente, mas qual matéria você tem que fazer, qual matéria você quer fazer. Então, por exemplo, eu queria fazer ciência da computação, eu deixei para preencher isso no final, e tem umas faculdades que quando você declara qual matéria você quer fazer, ele pergunta por que você tem interesse de fazer essa matéria, entendeu? Então, tem essays de faculdades que só aparecem depois de você preencher todas as informações adicionais, ao invés de já aparecer tudo lá na hora. E eu tinha me planejado só para fazer as essays lá na hora, certo? Beleza? É isso. Lá no Common App também, os próprios professores e o próprio counselor devem criar contas no Common App. Você vai convidar eles no Common App, você vai lá clicar em Recommenders and FERPA, em algum lugar que vai aparecer lá dos próprios colleges. E os próprios professores e o counselor devem adicionar as cartas de recomendação deles e os documentos que eles precisam lá. Eles devem criar contas eles mesmos e fazer as coisas lá, certo? E obviamente, gente, o Common App tem outro problema. Ele não é gratuito. Ele tem um custo para você enviar, que é geralmente um custo bem caro. Então, cada faculdade cobra um custo para você enviar. Então, geralmente, assim, cada faculdade cobra $60. E eu não tenho condição de pagar isso, sai muito caro. Eu apliquei para 14 universidades lá fora.
e eu consegui um negócio chamado fee waiver, já que eu tinha bolsa na minha escola e eu comprovei que eu não podia pagar, a minha counselor escreveu uma carta e eu consegui pedir um negócio chamado fee waiver, que era para aliviar esses custos aí, certo? E bem, às vezes, além dessas essays e tudo mais, por exemplo, para Princeton, tinha coisas a mais que você tinha que colocar. No caso, Princeton requeria que você colocasse um paper, que seria um trabalho que você fez durante o ensino médio, que tivesse a sua nota no trabalho e as correções do professor, certo? Para eles avaliarem como você fazia trabalhos como estudante, certo? Além disso também, a gente tem que nem todo mundo está no Common App. Por exemplo, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é uma das melhores faculdades do mundo, ele não está no MIT, ele não está no MIT não, ele não está no Common App, e ele tem um site próprio para você poder preencher as suas informações lá no site deles, então é um site à parte, certo? Do resto das coisas. Geralmente, você tem que checar, depois que você preenche, você obviamente checa tudo no Common App, e geralmente as datas que você tem, até as deadlines para você preencher, é até dia 1 de janeiro do outro ano. Então, eu estou aplicando 2023, 1 de janeiro de 2024, no geral. A partir daí já começa a ficar, eu não queria fazer nada depois do dia 1 de janeiro, porque começa a ficar mais complicado. E agora chegou o grande motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo majoritariamente, certo? O grande motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é um negócio chamado CSS Profile. O que é o CSS Profile? É um outro aplicativo que você deve preencher dados sobre a situação financeira dos seus responsáveis ou sobre a sua situação financeira para que você consiga pedir bolsa para essas universidades. E eu, na minha inocência, não sabia da existência do CSS Profile. Não existiu nenhum lugar que eu procurasse que me falasse da existência do CSS Profile. E eu posso ter procurado pouco? Posso. Posso ter sido um pouco autodidata? Posso também. E provavelmente foi o que aconteceu. Mas, sinceramente, eu fiquei muito bravo de não ter nenhum lugar me falando isso, porque eu podia ter simplesmente perdido minha application, porque eu não ia conhecer esse negócio. Imagina se tivesse ficado faltando mais alguma coisa, entendeu? Imagina isso. Então, o CSS Profile é um aplicativo que você vai ter que entrar, vai colocar informações pessoais suas, obviamente tudo lá é confidencial, e vai ter que enviar para cada faculdade pedindo bolsa. E olha que maravilha, o CSS Profile também tem que pagar um custo bem alto de esse ano, $25 pela primeira faculdade e $16 por cada faculdade extra. Ou seja, se você está aplicando para, vamos dizer assim, umas 10 faculdades, sai um custo bem caro, tá? Sai um negócio bem carinho. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se está faltando alguma coisa. Não, tá. Aí depois de preencher todas essas coisas, você pode ser chamado para entrevistas, no qual você vai demonstrar o seu inglês e no qual você vai demonstrar coisas sobre a application. Eles vão perguntar coisas que você escreveu nas suas essays, sobre a sua application, sobre atividades extracurriculares que você fez. Então eles vão te fazer perguntas e você vai ter uma entrevista. Ser chamado para uma entrevista é sempre um sinal bom, é sempre um sinal que eles curtiram a sua application. Portanto, nunca menosprezem uma entrevista dessa. É sempre algo muito bom, certo? Nunca achem que é porque eles estão querendo saber alguma informação extra sobre o que não ficou clara, não. É sempre algo bom ser chamado para entrevista, certo? Coisas importantes sobre as faculdades fora, certo? O que eu vou falar aqui sobre coisas importantes são termos e coisinhas extras que vocês têm que saber, certo? Então vamos lá. Tem 3 tipos de application que você pode fazer. Regular Decision, Early Action e Early Decision. Ou seja, Regular Decision são as faculdades que você vai aplicar no tempo regular. Essas 3 nomenclaturas são relativas ao tempo que você vai aplicar. Quando você aplica Regular Decision, você vai aplicar no tempo normal, ou seja, você vai aplicar até dia 1 de janeiro. Tempo normal, 1 de janeiro é tipo uma das datas, aproximadamente a data. Então você tem até 1 de janeiro para preencher as coisas. E aí você recebe o resultado em mais ou menos março, abril. O Early Action e o Early Decision são duas maneiras diferentes de você aplicar antes. Você aplica em outubro, geralmente final de outubro, e recebe o resultado em dezembro, se você passou ou não, certo? Você também pode tomar um negócio chamado, você pode ser accepted, se foi aceito, rejected ou deferred. Quando você é deferred em early, tipo, quando você está em early, você está aplicando antes, early significa antes, e quando você é deferred, significa que eles preferem esperar outros aplicantes mandarem as coisas para depois aceitarem você ou rejeitarem você, certo? Beleza. E aí, Early Action e Early Decision são 2 tipos de Early que são diferentes. O Early Decision, a diferença dele para o Early Action é que o Early Action é só uma maneira de aplicar antes. O Early Decision, quando você aplica ele antes, simplesmente você acaba que você se compromete com a faculdade com a qual você aplicou. Ou seja, se você aplica Early Decision para Harvard, se você passar em Harvard, você vai para Harvard. Essa que é a moral do Early Decision, certo? Você só pode fazer isso, obviamente, com uma faculdade, mas enfim, é isso aí. Tá, agora vamos lá, vamos para a próxima parte do vídeo, que é quem pode te ajudar a aplicar para fora. Eu conheço 3 programas, provavelmente existem mais, esses são só os 3 principais
E eu falo principais porque são os que eu conheço, que meus amigos conhecem, que é o PrEP. O PrEP é o melhor programa do Brasil para isso. É um programa financiado pela Fundação Estudar e tem profissionais te ajudando, te auxiliando a fazer o processo de application para fora. E para você entrar no PrEP é totalmente gratuito, mas é uma mentoria muito concorrida. Os melhores do Brasil enviam os seus currículos para lá, fazem tipo uma application dessas para fora, só que por PrEP, e os melhores avaliados são aceitos no negócio. E aí, a segunda mentoria que eu tenho para falar aqui é a Brasa, que é a mentoria da qual eu participei, que eu consegui entrar, que é uma mentoria feita de alunos que estão lá para fora para alunos que querem ir para fora. Então a mentoria da Brasa também é boa, mas realmente não é tão reconhecida quanto o PrEP. Mas a minha mentoria, o meu mentor foi sensacional, um beijo aí para ele, o cara me ajudou muito, me salvou na application, literalmente salvou a minha application, porque eu teria desistido se não fosse por ele. E aí tem o terceiro site, que é o Education USA. O terceiro site é o seguinte, ele também é um site dedicado a aplicantes que querem ir para fora e ele não é menos reconhecido, eu não sei o nível de reconhecimento dele, mas ele é um site muito bom também que tem uma mentoria gratuita que também é concorrida, certo? E bem, vamos lá. Esses três sites, eles têm, principalmente o PrEP, eles têm muitos PDFs, muitos livros te ensinando a fazer as coisas, te ensinando a preencher o Common App, te ensinando a preencher o CSS Profile, te ensinando a aplicar, como fazer college list. Tem vários PDFs te ensinando a fazer isso, então você pode sim ser autodidata. Aqui, repara que eu estou só dando um resumão do que você precisa fazer. E se eu esquecer de alguma coisa, vai estar nos comentários, tá? Só falando isso, se eu esquecer de alguma coisa nesse vídeo. Beleza? Bem, vale lembrar também que tem associações que cobram muito caro dos estudantes para eles estudarem fora. Ou seja, tem associações que são pagas e elas geralmente cobram caro para a galera ter mentoria nesses casos. Último ponto que eu vou falar aqui. Como você sabe se você passou em alguma dessas universidades lá fora? Geralmente quando você termina a application e você manda, as universidades te mandam um login e uma senha para você entrar no site deles. Entrando no site deles, no dia que sair a application vai sair um e-mail para os estudantes avisando, saiu os resultados das applications. E aí você vai lá no site deles, vai ter um status update, que é onde você geralmente clica. E quando você clica lá, você vai receber uma carta afirmando se você passou ou não para a faculdade, certo? Bem, e aí só um exemplo disso é o Ivy Day. O Ivy Day é o seguinte, né? O Ivy Day é o seguinte, é o dia principal do qual as Ivy Leagues, que são as maiores faculdades dos Estados Unidos, no caso Harvard, Princeton, Yale, Columbia, UPenn, essas são umas faculdades muito boas dos Estados Unidos, elas mandam os seus resultados para os alunos que estão aplicando, certo? Então, nesse dia, as Ivy Leagues se juntam e mandam todas no mesmo dia, certo? Enfim. Bem, algumas outras nomenclaturas que vocês têm que saber. O nome que se dá para a bolsa de 100% nos Estados Unidos, em inglês que todo mundo fala, é Full Ride Financial Aid. Financial Aid significa ajuda financeira e Full Ride significa bolsa integral, certo? Full Ride Financial Aid. E aí tem algumas faculdades que têm uma política chamada de need blind, ou seja, elas têm tanto dinheiro que elas não veem se você precisa de bolsa ou não antes de você ser aceito. Principalmente as grandes são assim. Então, UPenn é assim, Dartmouth é assim, se eu não me engano, tá, gente? Nesse caso eu posso estar falando alguma bobagem aqui porque eu não lembro 100%, mas eu acho que UPenn é assim, Dartmouth é assim, Harvard é assim. Enfim, eu conheço várias faculdades que são lead blind, ou seja, se você passar, eles te dão a bolsa que você precisar. Desde que você comprove no CSS Profile, que é onde você manda que você precisa de bolsa, certo? Uma coisa muito tricky dessas universidades lá fora é a diferença entre undergraduate e graduate. No caso, undergraduate são os alunos que vão fazer faculdade lá. E graduate são os alunos que estão fazendo mestrado, no caso, graduação. Graduação aqui no Brasil é a faculdade, é a universidade, mas lá é undergraduate. Só para ter essa noção, porque foi uma coisa que me confundiu também. Degree é uma palavra que significa o diploma que você está pegando lá fora, na faculdade. E aí a gente tem o GPA, que é o Grade Point Average, que é do seu ensino médio, ou seja, você vai calcular a média do seu ensino médio, e nos Estados Unidos varia de 0 até 4. Então você pode fazer a média aqui no Brasil, você pega a sua nota final do ensino médio inteiro, até o 9º ano, na verdade, porque lá são 4 anos de ensino médio. Você pega até o seu 9º ano, soma a média e vê a relação, você tem que procurar no Google a relação com o GPA americano, certo? Bem, outras siglas que vocês têm que saber. O que é Major e Minor? Major e Minor são basicamente o seguinte, essas universidades americanas são muito legais porque você não entra tendo obrigatoriamente que declarar o seu major, ou seja, você não tem que declarar, são basicamente as matérias que você vai fazer. Você não tem que declarar, eu posso escolher fazer ciência da computação agora, mas eu posso mudar no meio do caminho. Algumas faculdades permitem você mudar o major que você escolheu, certo? E nesse caso aqui, o major e o minor seria o seguinte, muitas faculdades também deixam você
deixa você moldar o seu currículo, ou seja, você pode pegar matérias de ciência da computação e outras matérias, por exemplo, sei lá, de matemática pura. Então você pode pegar matérias dos dois e sair com um diploma duplo, ou seja, o seu principal diploma vai ser ciência da computação, mas você vai ter um minor em matemática, por exemplo. E faculdades que são liberais, no caso que a gente chama de liberal arts, que é um outro termo que eu anotei aqui, elas permitem você juntar matérias completamente desconexas em tese, completamente interdisciplinares, que no caso seria, por exemplo, você queria fazer matemática e música, por exemplo. Eu não sei se tem alguém fazendo isso, e eu não sei se isso em específico pode fazer, mas você pode juntar matérias de coisas diferentes, certo? Para você sair com um major duplo em duas coisas, certo? Enfim, é isso. Esses são os termos que eu queria falar. Bem, finalizando o vídeo aqui, as minhas dicas que eu tenho para vocês é o seguinte: se vocês não passaram em nenhum desses programas, não achem que vocês não estão aptos para passar numa universidade fora. Infelizmente, esses programas são muito seletivos e nem todo mundo tem capacidade de passar nesses programas. O meu mentor, por exemplo, não fez nenhum programa desses, ele pagou o próprio programa para ir e ele foi. O cara foi para Harvard e passou por 100% de bolsa, valeu a pena, valeu muito a pena. Beleza? E geralmente, gente, se vocês quiserem pagar um programa desses, paguem alguém que sabe fazer redação bem. Sabe escrever bem redação, tanto gramaticalmente quanto construir redações para universidades fora. Porque eu acho, na minha opinião, que essays, escrever as essays que você tem que escrever para fora é a parte mais difícil do application. E a parte que você mais pode errar e pode escrever coisas que não são tão legais. Tipo, por exemplo, teve uma YUS que o meu mentor corrigiu de mim, que eu tava falando muito só da faculdade, eu não tava falando muito sobre mim. Eu tava falando só um monte, tacando aspecto da universidade que eu gostava e eu não tava falando nada sobre como eu poderia contribuir para a universidade. Ele corrigiu e é isso. E me ajudou bastante. Então, por exemplo, estudar para o SAT, que é aquela prova que eu falei, estudar para o TOEFL, tudo você consegue fazer sozinho. Agora, essays é uma coisa que eu acho que demanda mais ajuda, certo? Outra coisa, gente, não se desestimulem pelo mundo de application. No mundo de application, as pessoas que estão na application muitas vezes são tóxicas. As pessoas são tóxicas no sentido de que, muita gente vai chegar falando das notas dela na escola, vai chegar falando do SAT dela, que tirou 1.590 e o total é 1.600 do SAT, né? Ela tirou 1.590 e que as atividades extracurriculares dela são ótimas e ela foi ouro na IMO, legal. Você fica fazendo o seu, faz o seu e não se incomoda tanto com os outros, é uma dica que eu tenho para te dar, certo? Que é uma dica que o meu mentor me deu, na verdade. E eu muitas vezes me pego vendo outras pessoas que têm notas melhores que as minhas ou extracurriculares e eu acabo ficando abalado. Por isso que é uma coisa que abala mesmo, mas eu tô te falando. Ele me botou muita confiança nisso, porque, enfim, é isso, só esperar o resultado, certo? Só esperar o resultado. Outra coisa é o seguinte, muitas vezes tem um fit de cada faculdade com cada aluno. Cada aluno, não necessariamente um cara que foi ouro na IME e tem notas melhores que você vai passar na faculdade e você não. Tem muito de você encaixar com a faculdade. Imagina que você fez uma S que os caras acharam sensacional, de absurdo, assim, acharam muito legal, acharam o tópico que você escreveu muito legal, acharam você uma pessoa sábia, uma pessoa esperta. Chegaram na entrevista, você amassou na entrevista, você falou com os caras, mostrou que você é um cara proativo, um cara que quer aprender e sabe falar inglês bem e sabe se comunicar. Você pode entrar na faculdade e outro cara que passou foi ouro na IME, não. Então, eu estou dando exemplo do ouro na IME, mas vale para qualquer outra coisa que você está tentando se comparar, certo? Enfim. E outras coisas que eu queria dizer aqui é que, infelizmente, ainda a application é uma coisa para quem tem muito dinheiro. Vocês viram aqui, gente, esses programas para te dar ajuda, são caros no geral, você tem que passar num programa bom. Para você ter tempo de fazer extracurricular e honor, você tem que ter tempo para fazer, você tem que ter outras coisas descontadas do seu tempo. Então, se você é uma pessoa que tem que cuidar de casa, cuidar de cozinhar, você não vai ter tempo de fazer honor e extracurricular. Então, pagar SAT, pagar TOEFL, pagar Duolingo, você não vai ter esse dinheiro se você não tiver condição financeira aqui no Brasil o suficiente. E isso é uma característica bem ruim de application ainda, certo? Eu não sei nem como daria para tentar mudar isso, mas infelizmente é uma coisa que acontece e se você não tem muita condição financeira, eu já vou te adiantando que é um processo muito mais difícil de você aplicar, certo? Vai ser muito mais difícil do que alguém que tem condição financeira de fato, ok? Se você tiver qualquer dúvida com relação a esse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou com certeza te responder com o maior prazer. Se tiver algo mais específico que você queira me ajuda, numa essay, ou você quer, sei lá, alguma monitoria comigo aí, não, tô brincando, mas você pode me chamar no Instagram, você me chama lá, eu te ajudo com o maior prazer, é João_Gilbert, e é isso, gente. Valeu, tamo junto aí, acho que foi isso o vídeo, espero que eu tenha falado tudo aqui, que não tenha faltado nada, mas eu acho que eu falei tudo bonitinho sim, enfim. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, para esse vídeo ter um alcance legal, para chegar em bastante gente, para mostrar para as pessoas que elas conseguem aplicar para fora e não deixar ninguém faltar nada, quem faltou o CSS Profile para mim, porque eu fiquei muito puto quando faltou esse negócio. Um beijo, obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia. Valeu.